Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Quero convidar você neste momento a dar uma pausa no vídeo, faça uma oração, peça que essa palavra ela possa encontrar morada na sua vida, no seu coração. Peça para que essa palavra possa falar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Marcos, o capítulo 1, verso 32 até o verso 39, ele vai dizer assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém? Queridos, um censo da religião no Brasil saiu agora em janeiro, Datafolha, dizendo que no Brasil 81% dos brasileiros são cristãos. E desses 81%, 50% são católicos e 31% são evangélicos, né? Trazendo aí agora para uma realidade mundial, vimos a realidade do Brasil, né? 81% de cristãos, uma quantidade considerável, né? Mas e mundialmente falando, meus irmãos, voltando lá atrás, no século passado, no início do século XX, os europeus eles dominavam a igreja mundial. Na Europa, meus irmãos, se concentrava aproximadamente 70% dos cristãos do mundo, né? E, no entanto, lá no final, já chegando aqui no ano 2000, no final já do século XX, essa história mudou, né? A porcentagem europeia do cristianismo, ela caiu, olha só, de 70%, ela foi para 28%. E na América Latina e África, ela teve um crescimento extraordinário, ou seja, o evangelho ele cresceu, o cristianismo ele se expandiu. Outrora ele era dominado na Europa e hoje ele está maior, crescendo, uma crescente muito grande, tanto na América Latina quanto na África. Cerca de 43% dos cristãos do mundo estão concentrados ali. E na Europa, onde era ali cerca de 70% da população cristã, ela vivia ali na Europa, isso mudou, né? A Europa ela foi perdendo esse espaço de cristianismo. E um escritor, um historiador, ele escreveu lá em 2013 que a igreja cristã, ela experimentou uma redistribuição geográfica maior nos últimos 50 anos do que em qualquer outro período comparado na sua história. Claro, exceto a diáspora que aconteceu lá no início da igreja. Ou seja, a igreja ela se expandiu de uma forma muito grande nesse último século. Na verdade, de acordo com esse historiador, nesses últimos 50 anos, né? Irmãos, mas nessa aparente expansão, nesse aparente crescimento, a gente tem que ser sincero e compreender que nem todas essas formas de fé são baseadas realmente na sã doutrina, como diz o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever para Tito, lá no capítulo 2, verso 1, que ele diz assim: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina, né? Então, meus irmãos, quando ouvimos sendo pregado aí o evangelho, que enfatiza curas, que enfatiza prosperidade, é um ensino que valoriza um objetivo meio conturbado de Deus, como se Deus ele quisesse que seus seguidores, aqueles que acreditam nele, se tornassem pessoas saudáveis e também pessoas ricas,
como se esse fosse o objetivo da gente ser cristão, né? Tem problema nisso, irmãos? O grande problema é quando a gente supervaloriza isso e negligencia ou minimiza o perigo que isso pode causar no meio da igreja, né? De se buscar a Cristo somente por uma cura, né? Muitas pessoas hoje, né, com o problema que a gente tem passado, muitas pessoas têm vindo a Cristo simplesmente querendo uma cura, querendo uma restauração. Outrora as pessoas vinham a Cristo querendo riqueza, né? E se esquivam, saem da realidade do Evangelho, da qual Paulo vai dizer lá em Efésios 6, que é algo que nós temos que guerrear, né? O Evangelho não é algo que vai trazer algo momentâneo, natural, prazeroso para o homem aqui na terra. O Evangelho é aquele que nos traz a guerra, não a guerra como o homem a vê, mas uma guerra espiritual. Ele vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades que dominam esse mundo tenebroso. Isso é o que Paulo vai dizer, é o que ele nos alerta, né? Augusto Nicodemos, um grande pregador agora contemporâneo, ele vai dizer assim, que o sofrimento, ele tem como objetivo mostrar para o cristão que o céu não é aqui, né? Deus não nos criou, meus irmãos, para a gente viver uma vida feliz aqui, para a gente viver uma vida de saúde, uma vida de riqueza. Não. Ele vai dizer lá em Isaías 48:10, eis que eu mesmo te refinei, todavia não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição. E esse mesmo Espírito que falou para Isaías, Jesus também disse, ele vai dizer assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. João 16:33. Mas então será que a prioridade de Cristo era curar? Nós vimos aqui um texto, né? Será que a prioridade de Cristo era trazer prosperidade? Qual que é a real prioridade de Cristo? Então hoje nós vamos ver pelo menos 3 prioridades de Cristo, de acordo com esse texto que nós lemos, né? E a primeira já está aí logo no verso 32 até o começo do verso 34, onde diz que Jesus curava muitas pessoas. Jesus chegou na sua casa e ali estavam várias pessoas e ali Jesus começou a curar aquelas pessoas, né? Mas então, pastor, por que Jesus então curou essas pessoas? Irmãos, Jesus iniciou o seu ministério aqui, não foi para cura. Jesus iniciou o seu ministério para a redenção do homem pecador. O que é redenção, meus irmãos? Redenção é adquirir de novo, é resgatar, é tirar do poder alheio da qual nós estávamos mortos para os nossos delitos e pecados. É nos tirar do cativeiro. É isso que Jesus fez. Veio nos dar a libertação. A libertação. Irmãos, Jesus foi tentado. Olha só. Jesus foi tentado e os próprios demônios sabiam que ele era o Filho de Deus. Jesus, ele exercia o seu atributo de poder, de dominar sobre todas as coisas. Sim, porque ele é 100% Deus. Então ele se compadecia assim das pessoas, assim como ele se compadece até hoje do seu povo, né? E por isso Jesus, ele manifesta soberanamente essa questão da cura. Essa questão de fazer com que o seu nome seja glorificado através de uma cura. Mas essa não é a prioridade de Deus na sua vida. Essa não é a prioridade de Jesus na sua vida, meus irmãos. Ele cura sim, mas ele cura porque ele se compadece do seu povo. Ele se compadece das nossas vidas, daquela vida sedenta de cura. Mas isso não é a prioridade para Cristo. Sabe por quê, irmãos? A prioridade de Cristo sempre foi pregar o quê? O arrependimento. Sempre foi pregar libertação, pregar transformação de vida. Você quer ver um exemplo? Jesus, certa vez, ele chega ali, vindo para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e vai até o tanque de Betesda. Quando ele chega nesse tanque, meus irmãos, o que acontece? Ele vê uma multidão de doentes. Olha só, uma multidão de doentes querendo o quê? Uma cura. Se a prioridade de Jesus fosse curar, meus irmãos, ele não sairia dali sem curar muitas pessoas.
Mas quantas pessoas Jesus curou ali no tanque de Betesda? A história diz que apenas uma pessoa foi curada. Apenas um paralítico foi curado. De forma soberana, no meio daquela multidão, alguns historiadores dizem que ali poderia ter mais de 1000 pessoas, porque o tanque era muito grande e ali se rodeavam de doentes, principalmente quando era época de festa em Jerusalém, quando os peregrinos vinham para Jerusalém. Irmãos, e ali Jesus escolhe uma pessoa. Se tivesse 100, uma pessoa daria 1%. A prioridade de Jesus nunca foi a cura, irmãos. A prioridade de Jesus foi trazer salvação para a minha e para a sua vida. Se a gente olhar somente com os olhos da prosperidade, meus irmãos, com os olhos da cura, nós vamos ver tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres indo atrás disso. Tanto pessoas doentes quanto pessoas sadias indo também atrás disso. Por quê? O rico, ele quer continuar rico. Então ele vai atrás de Jesus para que não aconteça nada com a sua riqueza. O pobre, ele não quer continuar pobre, ele quer riqueza. Então ele vai atrás de Cristo querendo o quê? Prosperidade. Quando um doente vai atrás de Cristo procurando uma cura, ele quer o quê? Ele não quer saber de salvação, mas ele quer saber de cura. E quando ele a consegue, e quando soberanamente Deus o cura, o que ele faz? Ele vai embora. Outras pessoas que estão sadias vão atrás da cura, simplesmente vão atrás de Jesus, simplesmente como se Jesus fosse um amuleto que protegesse eles de cura. Essa nunca foi a vontade de Deus. Essa nunca foi a vontade de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Quando essas pessoas se convertem, elas se convertem apenas por causa da cura, apenas por causa da prosperidade. E você sabe o que isso quer dizer? Que eles nunca largaram a sua velha natureza. Ela só mudou de nome. Eles nunca largaram a sua vida de pecado. Eles nunca largaram a sua velha natureza. O que vai reinar não é Jesus, não é arrependimento, não é transformação de vida. O que vai reinar é a velha natureza que somente mudou de nome. Não tiveram a vida transformada. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo muito grande no nosso meio. Tome cuidado. Não busque a Cristo somente para trazer cura. Não busque a Cristo somente nos momentos de aflição, nos momentos agora o país está vivendo um problema de enfermidade, de pandemia, então eu vou buscar a Cristo. Que esse não seja o principal motivo de você buscar a Cristo. Que o principal motivo seja a sua salvação, a transformação da sua vida. Viver uma eternidade com Cristo, meus irmãos. E isso não tem preço. Quando Jesus curava, ele tinha um propósito claro na vida ali, na vida daquele homem. Muitas vezes ele chegava e curava as pessoas das quais ele queria. Ele era soberano para isso. Ele não corria atrás das pessoas, meus irmãos, querendo chamar a atenção dele, querendo um status, querendo algo que fosse elevar o seu ego. Não, muito pelo contrário, né? O texto vai dizer que ele preferia ficar longe. Ele preferia ficar longe. Olha só, acompanhe comigo o verso 34, onde vai dizer no final aí, não lhes permitindo que o demônio, né, quando ele expelia os demônios, falassem, porque sabiam quem ele era. Ele não queria holofotes. Ele não queria que as pessoas ficassem o bajulando, porque ele curava as pessoas. E aí no verso 35, esse verso maravilhoso, né, onde já ouvi vários pastores falando que gostam muito desse verso, onde ele diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E essa é a segunda prioridade de Cristo. A primeira prioridade de Cristo, com certeza, ele curava, mas curava usando-se de misericórdia, compadecendo-se da multidão. A segunda prioridade de Cristo é que Jesus preferia ficar a sós do que ficar com a multidão. O texto vai dizer que ele acordava de madrugada, se levantava de madrugada e ia para os lugares desertos, ficar a sós com Deus. Outra prioridade de Cristo é que ele preferia ter a oportunidade de ter uma intimidade com Cristo, de buscar a oração, de buscar a intimidade com o Pai, do que ir atrás de curar, de
prosperar as pessoas, de fazer com que as pessoas venham e tenham um milagre, um milagre natural e volte para suas vidas. Não, Jesus queria intimidade com o Pai. Ele buscava sempre ficar a sós com Deus. E quando não era com Deus, ele preferia ficar a sós com os seus discípulos, para ensinar os seus discípulos a instruírem para a sua missão, da qual eles foram chamados. Mais uma vez, Jesus não buscava holofotes. Mais uma vez, Jesus não buscava curtidas. Jesus não buscava seguidores. Jesus não buscava fama. Jesus não buscava sucesso. Jesus não buscou o reconhecimento de homens. Jesus buscava o anonimato. A gente vê isso quando ele curou o leproso e disse assim para o leproso: não conte a ninguém o que eu fiz por você. Não adiantava, as pessoas iam lá e falavam, né? Mas ele alertava as pessoas: olha, eu te curei, mas não espalhe isso para ninguém. Certa vez ele curou um surdo e gago. Ele chegou nesse surdo e falou assim, depois que já tinha curado esse homem: pô, não fale para ninguém. Jesus não queria holofotes. Será que a igreja do Senhor tem buscado essa isenção, esse anonimato? Ou tem buscado os holofotes? Ou tem buscado as curtidas? Ou tem buscado seguidores? Jesus nunca enfatizou isso, meus irmãos. Muito pelo contrário. Quando ele curava, ele sempre dizia: não conte a ninguém. Certa vez, ele vai para um lugar, e o texto vai dizer lá em Mateus 7,24, que ele queria ficar sozinho lá na casa dele. Mas de repente chega uma mulher estrangeira. E ali ele também faz com que a mulher tenha o seu milagre. Mas ele queria ficar o quê? Sozinho. Então Jesus preferia, uma das prioridades de Cristo aqui na terra, com certeza, era ficar só, ter intimidade com Deus, ficar só com os seus discípulos, instruir eles para a missão da qual eles tinham. Essa era um dos fatores da qual Jesus também preferia. 1 Tessalonicenses 2,5 vai dizer: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse a testemunha. O que Paulo vai dizer aqui? Que ele nunca falou para a igreja, nunca usou de palavras de bajulação, né? Ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém, simplesmente para ganhar popularidade, para ganhar curtidas, para ganhar seguidores. Não. Paulo era fiel à sua palavra, assim ele escreve aos Tessalonicenses, né? O Novo Testamento, meus irmãos, ele sempre vai visar não o poder ou o dom de Deus de curar. Nunca a finalidade foi isso. Era necessário, mas não era a prioridade. A prioridade sempre foi mostrar a glória de Deus Pai, a glória de Deus, a glória de Jesus, da qual Ele se fez homem e habitou entre nós. Aquele que não teve nenhum pecado, Ele morreu por nossos pecados. Essa era a missão principal de Jesus Cristo. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? O que nós estamos atrás? Será que nós estamos atrás de popularidade? Não. Temos que estar atrás, meus irmãos, com certeza, do Evangelho puro e imaculado. É esse Evangelho que nós temos que correr atrás. O Evangelho que não se corrompe. A sã doutrina da qual Paulo dizia lá para Tito, né? O Novo Testamento ele vai visar o quê? Com certeza, vai visar a renúncia. Né? A renúncia. Marcos 8,34 vai dizer: se alguém quer vir após mim, se encham de seguidores? Não. Se encham de curtidas? Não. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, estejam crucificados com Cristo, assim como diz Paulo. Que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Esse tem que ser o objetivo de cada cristão, né? No verso 38, após os discípulos ir lá e procurarem Jesus, encontrarem Jesus, né? Ou seja, a imagem que a gente tem é daqueles discípulos olhando, acordados assim, e vendo: cadê Jesus? E aí eles começam a procurar Jesus na casa e não encontram. Aí eles começam a sair para fora, né?
Eles vão procurar Jesus nos lugares, eles chegam num lugar deserto, eles encontram Jesus. Eles falam, Jesus, aquela multidão ainda está lá, ainda está querendo os milagres do Senhor. Se a prioridade de Jesus fosse curar, o que ele fazia? Vou lá curar essa galera. Não. Olha só o que ele diz no verso 38. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Prioridade, falar, pregar o Evangelho para todas as pessoas. Esse foi o objetivo de Jesus, né? Pregar arrependimento. E aí, irmãos, está a terceira prioridade de Jesus, né? No verso 38 da qual nós lemos, que Jesus, a terceira prioridade é que Jesus enfatizou a pregação do Evangelho e o perdão dos pecados, né? Jesus não priorizou cura, Jesus não priorizou prosperidade, Jesus não priorizou essas coisas materiais, mas Jesus priorizou, com certeza, a pregação do Evangelho. Jesus priorizou o perdão dos pecados. Jesus enfatizou o sobrenatural. Sempre quando Jesus falava com aqueles discípulos, ou até mesmo falava com a multidão, ele sempre usava de palavras sobrenaturais. As pessoas entendiam de forma natural, né? Mas Jesus sempre falava visando o sobrenatural, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que pão é esse? Né? Para a mulher samaritana, eu sou a água da vida, se você beber nunca mais terá sede. Senhor, me dá essa água para que eu nunca mais venha aqui buscar. Entendeu? De forma natural. Mas Jesus estava falando de uma forma sobrenatural e sempre, né? Certa vez Jesus ali na sua casa, em Cafarnaum, e aí mais uma vez a população fica ao redor, enche a casa de Jesus, querendo o quê? Cura, milagres, né? E aí quando chega um paralítico ali com 4 amigos, né? E vendo ali aquele tanto de pessoas, vendo aquela quantidade de pessoas, eles fazem o quê? Eles sobem em cima do telhado, abrem o telhado da casa de Jesus, olha só, descem aquele homem, né? Ou seja, por que eles fizeram esse esforço? Aquele homem estava precisando de uma cura física. Ele era paralítico. Ele era prisioneiro, não numa cadeia, mas ele era prisioneiro da sua cama. Ele certamente tinha muitas aflições. Era muito limitado. Não conseguia andar. E seus amigos viam aquele sofrimento e foram até Jesus. Com certeza aquele homem tinha muitas angústias, muitos traumas, sofria bastante. Imagine você numa cama sem poder se levantar, dependendo das pessoas para tudo. Será que era uma vida feliz? Não era, né? Mas ao chegar em Jesus ao invés de dizer, como ele sempre fez, né? Levante-se e ande. Não, o que ele disse para aquele homem? Os teus pecados estão perdoados. Mais grave do que qualquer enfermidade, mais grave do que qualquer doença, mais grave do que qualquer vírus que possa estar por aí, é o pecado. É o pecado que nos distancia de Deus. É o pecado que nos afasta de Deus. Essa é a maior tragédia humana. É o pior vírus que chegou até a terra. É o pecado. Algo que tem acometido todas as pessoas. Ninguém se livra do pecado. Não. Você pode correr, você pode tentar se santificar do jeito que for, mas você não pode se esconder do pecado. O pecado faz parte da humanidade. Desde quando houve o pecado inicial, lá no Jardim do Éden, o pecado entrou aqui. E é uma doença sim, é uma doença da alma. É a doença que nos leva para a morte. Não a morte física, mas a morte eterna. O pecado, ele é pior que qualquer doença. O pecado, ele é pior do que qualquer solidão. O pecado,
ele é pior do que a pobreza. O pecado é pior que a fome. O pecado é pior que a própria morte. Porque quando nós morremos no pecado, sem arrependimento, sem nos arrepender diante de Cristo, nos leva para a morte eterna. Um sofrimento, irmãos, que não é um dia, não é 30 dias, não é 15 dias por um decreto, não é 30 dias por um decreto, não é 60 dias, não é 90 dias, é a eternidade. É a eternidade. Essa é a pior morte. Esses males todos que nós falamos são terríveis, sim, claro. Esse vírus é terrível, sim, sim. Mas eles não podem nos afastar de Deus. Por mais que sejam terríveis, eles não podem nos afastar de Deus. Sabe o que pode te afastar de Deus? É esse vírus do pecado. É esse. O pecado nos afasta de Deus, não só agora, mas por toda a eternidade. Isaías 59, capítulo 1, ele vai dizer assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode salvar vocês? Ou pensam que ele está surdo e não podem ouvir vocês? Pois são os seus pecados que o separam do seu Deus. São as suas maldades que o separam, que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Atos 3,19 vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Jesus é poderoso, meus irmãos, para aliviar todas as nossas dores, todos esses sofrimentos. Ele é poderoso? Sim. Para curar enfermidades? Sim. Para curar coronavírus? Sim. Mas, sobretudo, ele veio para nos salvar. Ele é poderoso para nos dar a vida eterna, para nos levar para o céu, para nos levar para a eternidade, para transformar a nossa vida, para transformar o nosso caráter, para transformar a nossa personalidade, para transformar a nossa história, nos tirar da morte eterna, para nos fazer filhos de Deus. E eu queria terminar minhas palavras concluindo lá em Colossenses, onde Paulo vai dizer que ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão dos pecados. Há pessoas que são curadas, há pessoas que são saradas, há pessoas que prosperam, mas permanecem nos seus pecados. Serão condenados eternamente. Essa cura momentânea não vai valer nada. O objetivo e prioridade de Jesus Cristo sempre vai ser nos dar a salvação. Lembre-se de Jesus. Lembre-se, Jesus pode mudar a sua vida. Não com bens materiais, não com saúde, não com prosperidade, não com curas. Mas Jesus pode mudar a sua vida da morte eterna para a vida eterna. Creia nisso. Essas são as prioridades de Jesus. Vimos 3 hoje. Jesus curava? Sim, porque ele se compadecia da multidão. Jesus preferia ficar a sós do que a multidão. Jesus enfatizou a pregação do Evangelho e o perdão dos pecados. E a pergunta que eu faço para você: Jesus, o Deus a qual você serve, você o vê como curandeiro ou você o vê como um salvador? Para mim, ele é o meu salvador. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento de discernimento da Tua Palavra, de ensino da Tua Palavra. Senhor Deus, nos dê, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, esse espírito de arrependimento, que nós venhamos, ó Pai, olhar para dentro de nós e vermos quão pecadores nós somos, ó Pai, e buscar, Senhor Deus, a cada momento o conserto do Senhor, nos arrepender das nossas transgressões, ó Pai, e entender que é o Senhor, ó Pai, que nos dá a vida eterna. Que nós venhamos buscar, Senhor Deus, o Senhor, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém,
Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Eu queria deixar um rápido recado aí, uma palavra para os irmãos da nossa igreja cristã evangélica ali da Fama. Queridos, continue, perseverem, continue lendo a Bíblia, façam as suas orações, não se esqueça da comunhão com o Senhor. Estamos aí juntos orando ao Senhor, que esse tempo de crise da qual a nossa nação está vivendo, nós possamos passar com ela ainda mais firmes e crentes em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.